Esse podcast é apresentado pela Aldeia.cc, feito para você acelerar na nova economia. Salve pessoal, eu sou Elias, faço parte do time de conteúdo da Aldeia e hoje eu tenho o imenso prazer de estar aqui junto com vocês nessa super live e com a nossa super convidada também, a Fernanda Serrão, tirando todas as dúvidas sobre entrevistas de emprego, dicas de carreira e muito mais. Mas antes, eu quero contar para vocês um pouquinho sobre a Aldeia e o nosso portal de vagas. Nós somos um ecossistema de empregabilidade, oferecemos cursos e você aí do outro lado pode aprender com quem faz. E também temos o SPTF, que é o seu próximo trabalho foda, que é um portal de vagas com as melhores oportunidades das maiores empresas. Então, para você poder acessar, conferir as vagas que estão publicadas lá, basta escanear o QR Code que apresenta aí na tela para vocês, que vocês já são enviados por lá e conseguem visualizar todas as vagas que a gente tem preenchidas lá. Antes de tudo, já estou vendo a movimentação do pessoal aí no chat, comentando, estou vendo o pessoal em chegar. Então, conta pra gente aí no chat de onde vocês são, quem são vocês, se vocês já atuam no mercado, se está em transição de carreira e quais as expectativas que vocês esperam para essa live, que a gente promete trazer uma live muito legal para vocês e muito dinâmica. Então, agora eu vou passar a palavra para Fernanda. Fernanda, quero que você conta para a gente quem é você, sua trajetória, como que surgiu essa vontade de ser recruiter, qual a sua formação, por onde você já passou, enfim, quem é a Fernanda Serrão que vai estar aqui com a gente hoje? Boa. Boa noite, pessoal. Super obrigada pelo convite de estar aqui com vocês. Falar de recrutamento, de processo seletivo, é um assunto que eu adoro, principalmente de poder trazer dicas e ajudar. Eu sei que essa jornada de procura de emprego é um desafio, então estou super feliz de estar aqui podendo contribuir um pouquinho para a jornada de vocês. Bom, me apresentando, eu sou a Fernanda. Trabalho com recrutamento há 6 a 8 anos aí. Eu adoro esse universo. Eu me encontrei muito facilmente porque eu gosto muito de toda a interação com os candidatos, de tudo que eu aprendo com essas pessoas e principalmente acho que da mudança que a gente consegue trazer para a vida das pessoas, né? Uma mudança de emprego, um novo desafio, seja uma nova oportunidade financeira, a gente sabe quanto isso muda a vida das pessoas e poder ser essa facilitadora, para mim é super legal, é super importante. Então, eu estou trabalhando aí há 6, 8 anos com essa frente, dentro de RH já operei em em alguns outros subsistemas, mas o que eu gosto mesmo é de recrutar, de conhecer as pessoas, de ajudar nessa recolocação. Comecei a minha trajetória lá atrás na PepsiCo, tive algumas passagens pela Estônia, eu gosto muito desse ambiente também, um pouco mais dinâmico, de startups, passei pela Wildlife, agora estou na Amazon, que é uma estrutura um pouco diferente, mas tenho aprendido demais, então foi isso que me levou até lá. Então, acho que sobre mim, sou psicóloga, importante, de formação, mas já desde a faculdade já me levei para esse caminho de empresas e do ambiente corporativo. Então, acho que isso é um pouquinho de mim. Maravilha, Fernanda. Eu já tinha, claro, olhado seu LinkedIn quando eu fui fazer o convite para você. A gente deu aquela breve stalkeada para conseguir saber quem era a Fernanda, montar um roteiro, passar para o nosso pessoal. Mas muito obrigado, primeiramente, por ter topado. A gente já vai começar então com as perguntas que o nosso pessoal mandou para você. Só lembrando, gente, que vocês podem mandar as perguntas pelo chat do YouTube. A gente vai ficar de olho, vai passar todas elas para a Fernanda. Mas como vocês são ansiosos que nem eu, já mandaram perguntas pelas nossas redes sociais, já interagiram com a gente aí, querendo saber mais sobre a Fernanda e as dicas que ela vai passar. Vamos começar então com a primeira pergunta. Fernanda, dizem que uma coisa muito importante para entrar nas startups, como você já passou aí por diversas, é ter fit cultural com a empresa. O que que é exatamente esse fit cultural? Você pode contar para a gente?
Claro, e acho que é super importante, e acho que vale ressaltar que é super importante para a gente enquanto empregado também. Você está num lugar que você se identifica com o estilo de trabalho e tudo mais, é essencial para ter sucesso e para se sentir bem, né, no dia a dia. Então, o que é o fit cultural, né? Acho que todas as empresas tem uma cultura, que é basicamente um jeito que as pessoas, essa empresa, esse grupo de pessoas opera, o que as pessoas valorizam, como é que elas tomam decisão, no dia a dia, como é que essas pessoas interagem entre si. Isso tudo norteia muito o dia a dia de uma empresa. Então, do lado da companhia, ela quer entender o quanto as pessoas que fazem parte desse time estão alinhadas a isso, porque no fim do dia a cultura ela é vivida pelas pessoas que estão ali no dia a dia, né? Então, essa é a maneira de manter a cultura viva e que ela, de fato, faça sentido dentro de uma empresa. Então, do lado da companhia, obviamente, ela quer entender se os candidatos estão alinhados com essa maneira de agir, com essa maneira de pensar, com essa maneira de tomar decisão. E do lado dos candidatos, é super importante estar num lugar que você se identifica e se alinha ali com os seus valores. Então, puxa, eu não gosto de estar num lugar que é muito hierárquico. Então, isso é um valor, isso faz parte da cultura da empresa. Para mim, uma empresa que coloca o cliente no centro é muito importante. Uma empresa que dá autonomia é muito importante. Então, é muito importante que vocês também avaliem isso de um outro lado para entender se esse é um ambiente onde vocês vão ser felizes e performar bem. Então, acho que quando eu falo de fit cultural é um pouco disso. Ficou claro? Faz sentido? Fez total sentido. Total sentido. Eu vou falar um pouco de mim. Amo trabalhar na aldeia, estou sentindo super realizado em estar aqui fazendo parte dessa tribo de realizadores. E trazer você aqui para a gente, para poder conversar com os nossos alunos e demais pessoas, vai ser incrível. E, pessoal, vamos interagindo no chat. A gente está projetando aí vocês que estão mandando as perguntas, que estão mandando boa noite, de onde vocês são. Já vi que tem gente de Floripa, tem gente de Minas Gerais. Então, bora lá. Passando para a segunda pergunta, Fernanda, quais são as soft skills essenciais no dia de hoje, principalmente para quem tem interesse de trabalhar no setor de tecnologia e no setor digital? O mercado de tecnologia, o mercado digital de maneira geral muda demais. As coisas são muito elásticas, então, e acho que de dentro para fora, né? Então, toda hora tem tecnologias novas rolando, então agora todo mundo deve estar vendo aí sobre inteligência artificial e tudo sobre chat GPT e não sei o quê. Então, rolou um boom e as empresas de tecnologia estão tendo que se adaptar em como é que você adequa esse produto ao seu cliente, como é que você coloca isso dentro do seu portfólio, como é que você começa a usar isso dentro do seu serviço, dentro do seu dia a dia. Então, o mercado de tecnologia em si, ele evolui o tempo inteiro. Então, e com reflexo disso, a empresa em si, ela evolui o tempo inteiro. Então, boa pergunta, Ivante, que a gente pode cobrir isso também. Então, eu acho que, como reflexo de um mercado que muda muito, as empresas elas têm que dançar conforme essa música, né? Então, as empresas precisam mudar de time. O time que era desse jeito, agora vai ter que ser diferente. Uma meta que estava aqui, agora vai ser diferente. A gente estava focado aqui, mas rolou um boom desse lado, vamos ter que mudar para cá. Então, ter essa elasticidade, essa flexibilidade, essa adaptabilidade é muito importante para conseguir acompanhar esse ritmo que é acelerado, mas também para se sentir bem, porque as coisas vão mudar o tempo todo, vão mudar com uma agilidade considerável, então é necessário conseguir, acho que ir surfando nessa onda e conseguir pegando esses ganchos e aprendendo e tendo muito dessa flexibilidade de entender que nada é escrito em pedra e que as coisas podem mudar e conseguir olhar para o lado positivo de como é que essa mudança agora agrega para mim, como é que essa mudança pode me ensinar algo que ali eu não tinha aprendido ainda. Então acho que essa adaptabilidade é muito importante, comunicação vai ser importante em todo lugar, sempre você conseguir expressar suas ideias de uma maneira clara, de uma maneira concisa, é muito importante, isso te leva para qualquer lugar, em qualquer empresa, então fazer esse exercício é super importante. Acho que mais? Adaptabilidade, comunicação também é super importante. Acho que esses são
uma das principais, assim, que eu diria, no mercado de hoje, assim, obviamente, acho que isso varia muito de empresa para empresa, tá? Então, acho que é muito importante que vocês, sempre que se apliquem para uma vaga, façam um estudo muito importante sobre essa empresa, sobre o que está rolando, últimas notícias, como é que essa empresa divulgou, como é que essa empresa se comunica, para entender do que é, até como essa empresa divulga a vaga, para entender um pouco de qual que é a dinâmica ali dentro, do que é preciso e necessário. Boa, boa. São skills realmente necessárias que fazem total diferença. E passando para a pergunta do Ivan Amorim, o mercado de tecnologia está aberto para pessoas com mais de 50 anos? Está, e aí acho que eu, como recrutadora, posso te falar com bastante propriedade, principalmente das áreas que a gente toca e desenvolve. Eu acho que para a gente é muito, e para todas as empresas sempre vai ser muito importante ter pessoas que estão atualizadas e estão entendendo do mercado e têm as skills necessárias. E aí, a grande parte das pessoas que estão muito atualizadas são as pessoas que efetivamente estão há muito tempo no mercado. Então, eu acho que vai muito mais de um movimento do que efetivamente de idade. Eu não vou mentir e dizer que isso não é um desafio, que tem várias startups que só tem muitas pessoas muito novas e com pouca experiência de gestão e que às vezes valorizam mais alguém que está no começo de carreira e que tem às vezes mais plasticidade. Então, acho que você vai encontrar, sim, empresas que têm um pouco mais dessa pegada, mas acho que faz sentido mapear quais são as empresas que às vezes têm uma estrutura que é diferente, que olha para de fato as skills necessárias e como é que isso se espelha nos candidatos que estão vindo. Então, acho que você vai encontrar um pouco dos dois. Obviamente, eu não quero ser hipócrita aqui. Tem algumas barreiras em algumas partes do mercado, sim, mas acho que tem também muitas empresas que estão olhando simplesmente para as pessoas que estão atualizadas. Então, é importante entender quais são por exemplo, vamos falar da AWS, que tá falando ali de cloud, de nuvem. Então, você tem que entender dessa tecnologia. Obviamente, ninguém espera que seja um especialista, mas tem que ter um know-how de tecnologia para estar ali do mesmo jeito que as pessoas de todas as idades. Então, é muito mais como é que vai entender do que é necessário, vai se aprofundar nisso, do mesmo jeito e essa é a dica que eu dou para todas as pessoas de todas as idades, e obviamente mapear as empresas onde isso é de fato levado a sério, né? Acho que essa seria a minha dica. Maravilha. E passando para a pergunta do Wagner, ele diz: sou designer de Curitiba, já passei por empresas que não se preocupavam com diversidade. A minha pergunta é: como as empresas podem melhorar a diversidade e inclusão em seus processos de recrutamento? Essa é a pergunta de $1 milhão, assim, acho que está todo mundo, todos os recrutadores do universo e todas as empresas do universo falando disso o tempo inteiro, assim, de como é que a gente melhora processos de diversidade. Eu acho que isso tem muitos fatores, assim, eu acho que primeiro você começar sendo muito sério com a formação dos entrevistadores que vão fazer esse papel, é muito importante. Tem uma questão de vieses que pega muito, que eu acho que até pega um pouco do que o Ivan trouxe de idade, né? Se você tem uma empresa ali de pessoas que só têm 20, 25 anos e que não foram ensinadas a olhar através dos seus vieses, muito provavelmente você encontre barreiras. Então, acho que o primeiro passo para as empresas é se preocupar muito, 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 muito com a formação dos entrevistadores, ensinar muito sobre vieses, em como driblar esses vieses, em como estruturar um processo seletivo que seja muito justo e muito igualitário. Então, como é que você tem uma clareza de quais são os critérios que você está avaliando e como você avalia esses critérios e replicar isso para todos os candidatos e todos os entrevistadores. Então, ter algo muito uniforme. E, de novo, uma maneira de acessar esses critérios que seja enviesada, obviamente, e acho que não dá para ser ingênua em dizer que
tem como fazer um processo que seja zero enviesado, porque a gente é humano, né, no fim das contas, e a gente passa por vieses inconscientes o tempo inteiro, que basicamente tem N vieses, mas tem muito aquele viés de identificação. Putz, encontrei alguém que passou pela mesma faculdade que eu tenho um viés ali com pessoas que fizeram intercâmbio, porque eu acho que uma pessoa que fez intercâmbio é incrível, então tudo que a pessoa fala, eu já não quero nem avaliar muito, porque, fez intercâmbio, pra mim tá validada, ou, não, essa pessoa só ficou 6 meses numa empresa, e pra mim, gente que fica 6 meses é descomprometida, então eu vou pegar mais pesado com essa pessoa. Então as empresas têm que se preocupar em quebrar, em formar os seus entrevistadores, em quebrar esses vieses, em fazer uma análise muito pura, e acho que cada vez mais se comunicar com as comunidades diferentes. Então, se comunicar com grupos de diversidade, né? Então, a gente quer muito aumentar o número de pessoas com deficiência. Como é que essas pessoas estão? Como é que a gente acessa elas? Como é que a gente entende quais são as barreiras que essas pessoas têm para se aplicar nas nossas vagas? Como é que vagas afirmativas? Então, esse é um caminho muito bom também. Eu tenho uma vaga afirmativa para mulheres, eu tenho uma vaga afirmativa para pessoas pretas. Então, nada mais do que, acho que, formação, treinamento, conscientização, muita conscientização, não só do time de recrutamento, dos entrevistadores, dos gerentes, e muita intencionalidade também em colocar essas vagas afirmativas e fazer procuras muito intencionais também. E acho que entender um pouco mais desses grupos. Acho que esses são alguns pontos que as pessoas podem aí começar a olhar, mas, de novo, essa é a pergunta de $1 milhão e tá todo mundo nesse desafio. Sim, com certeza. E passando para a pergunta do Gabriel Araújo, e eu vou puxar ela também com uma pergunta que a gente recebeu através das nossas redes. Ele manda: boa noite, pessoal. Boa noite, Gabriel. Gostaria de saber se possuir muitas experiências de pouca duração de forma consecutivas podem impactar negativamente na busca por recolocação dentro do mercado. E eu vou puxar com uma pergunta que a gente recebeu, que é: existe uma barreira para essa questão de qualificações, se até um nível tá bom, ou sempre a busca de conhecimento ela é importante? Tá. Bom, começando pela pergunta do Gabriel. Pode ser que sim, pode ser que não. Então, eu tive, acho que vou até compartilhar da minha história, e se vocês forem ver no meu LinkedIn, vocês vão ver que é verdade. Eu tive 3 passagens que foram rápidas. E sim, na entrevista seguinte que eu fiz, fui muito questionada sobre isso, no sentido das pessoas quererem entender se a gente te trouxer aqui, você vai ficar poucos meses e vai sair? No fim das contas, é isso que as pessoas têm de angústia e aflição. Se a gente te trouxer, vai dar 3, 4, 5 meses, você vai embora? E aí eu acho que tem uma grande questão, que é conseguir articular muito bem os motivos pelos quais você saiu, e que eles sejam motivos válidos, do tipo, eu entrei na empresa, o escopo que fazia sentido para mim e que foi me oferecido inicialmente mudou muito, não vi, eu fiquei ali 3, 4 meses, eu não via que eu estava aprendendo, desenvolvendo, tomei a decisão de sair, beleza. Então, é você conseguir articular muito bem os seus porquês de uma maneira que eles não sejam porquês do tipo, eu não gostei de uma coisa, tipo, tinha uma amiga minha ali, uma colega que a gente não se dava muito bem e decidi sair. Tá, mas o que você fez? Você conversou com alguém? Você levou esse feedback para ela? Você levou esse feedback para sua manager? Você tentou alguma coisa? Então, as pessoas vão explorar isso, entende? Você, acho que quando vai para uma entrevista, já precisa estar muito preparado para trazer esses motivos, essas histórias, de uma maneira muito articulada para não ser pego, né, de calças curtas, mas para ter acho que também uma abordagem proativa com relação a isso, não esperar alguém te perguntar também, mas se você puder trazer isso de uma maneira proativa em alguma conversa, tipo, me conta, o que para você é importante em termos de cultura de empresa? Isso, até por isso eu não fiquei muito tempo nessa empresa, porque logo identifiquei que era uma estrutura extremamente hierárquica, que a gente vivia numa estrutura onde a diretora nem olhava na minha cara, que eu não tinha acesso a ela, que a gente passava o tempo inteiro, sei lá, fazendo PowerPoint e não discutindo os problemas. Então, quando você consegue articular, trazer motivos e, mais do que isso, eu falar o que você fez com relação a isso, você consegue, acho que, criar um storytelling que essa pessoa consiga entender os seus motivos. Mas,
sim, isso pode impactar, porque existem vieses. Então, eu já lidei com vários managers que olhavam e falavam, não, essa pessoa fica muito pouco tempo, não acho que não vale nem trazer. Então, isso pode sim impactar. Então, a minha dica secundária é, depois que você conseguir se recolocar, passar um tempo, eu daria assim, se tiverem experiências que você considera que não foram tão relevantes na sua trajetória, eu daria uma deletada amiga no seu currículo, no seu LinkedIn, porque se isso não foi irrelevante, não adicionou pro profissional que você é, e pode jogar contra, depois de passado um tempo, porque quando é muito recente, pode ficar um hiato muito grande ali, né, e estranho. Mas depois que passar uns anos, tal, eu daria uma apagadinha, assim, não aconteceu nada, e segue em frente. Essa é a minha dica, assim. E conectando com a outra pergunta, de existe estar muito... Não existe, assim, acho que... eu vou ser bem sincera, eu acho que os cursos que a gente faz de pós, de MBA e não sei o que, eles têm que ser pra gente. Não acho que vale a pena você investir teu tempo, seu dinheiro em ter isso no currículo, exclusivamente. Isso pode te ajudar, às vezes, a passar num review de currículo ali, tipo, tem que ter MBA, essa pessoa tem, Tiago, passou, beleza, pode. Mas isso não vai te ajudar nas entrevistas se você não fez pelo conteúdo, se isso não te trouxe, isso não vai te ajudar lá pra frente. Então... a gente nunca contratou alguém porque ela tem um MBA. Eu nunca contratei alguém porque ela tem 5 pós. No máximo, a pessoa fez várias pós-graduações e isso me mostra que, putz, ela é super motivada, que legal. Ela fez... hoje mesmo eu falei com uma pessoa que me contou que para ela era tão importante entender o mercado do cliente que ela foi fazer um MBA em Finance. Putz, pelo conhecimento de mercado, mas pelo que isso me mostra do perfil dela, que ela é uma pessoa que gosta de aprender e se aprofundar para poder apoiar o cliente. Então isso é legal pra caramba. Então façam os cursos pelo que vocês querem aprender, pelo tipo de conteúdo que vai agregar para vocês, porque, de novo, isso pode te ajudar a passar ali no resume review de início, mas isso não vai te dar um emprego. O que vai te dar um emprego é a bagagem que você teve e as oportunidades que você construiu no meio do caminho com esse conteúdo. Assim, nunca vai ser demais também. Ninguém vai olhar e falar, 50, não vou passar ele. Isso também acho que não existe. Cara, que resposta maravilhosa. Uma encaixou com a outra, uma fez o storytelling com a outra. E incrível, adorei essa dica. Realmente, esse caso ali não foi como você gostou, não foi como você deveria, dar uma apagadinha marota. E é isso, vida que segue, deixa ali seu currículo personalizado da forma como você quer apresentar para as pessoas. E passando agora para a pergunta da Kemi, o que o recrutador espera quando pede fala sobre você? Eu vou confessar que até eu tenho um pouco de dúvida com o que responder nessa questão. Lembro que quando eu fiz a entrevista para entrar na aldeia, eu fiquei assim, caramba, o que eu falo agora? Então, assim, qual que é o... E aí, eu vou contar também qual que é a minha abordagem. Eu conto minha abordagem recrutadora e a minha abordagem candidata. A minha abordagem recrutadora, quando eu pergunto isso, é tentar um overview da pessoa, tentar entender ali quais foram as passagens dela, o que ela fazia em cada escopo de uma maneira, às vezes, um pouco mais geral, mas entendendo quais eram os desafios, para eu conseguir entender onde é que eu quero me aprofundar. Então, eu quero uma história da trajetória dessa pessoa com os pontos mais relevantes, mas de uma maneira sucinta. Como candidata, eu, em geral, respondo essa minha pergunta, que é, vou contar quais são as passagens que eu considero mais importante, e aí o mais importante não é uma resposta única, isso depende da vaga que você tá. Então, putz, eu tô numa vaga de recrutamento, eu vou dar mais ênfase nas minhas experiências de recrutamento. Eu tô numa vaga de projeto, eu vou dar mais ênfase no que eu fiz de projeto. Eu tô numa vaga, sei lá, de compensation, para falar de dinheiro. Então, eu vou dar a minha... Então, você tem que saber contar a sua história de acordo com a vaga que você está se candidatando, para mostrar que você tem essas habilidades. Então, de maneira geral, o que eu faço é, eu dou um overview da minha trajetória, conto um pouco dos principais desafios e principais conquistas, isso é muito importante. Então, aqui eu era responsável por isso, foi muito legal, porque a gente conseguiu entregar tantas vagas, uma vaga super complexa, estava atendendo ali globalmente não sei quantos managers, então dá um highlight das coisas que são legais. Então, o que você era responsável, suas conquistas, quais eram as coisas legais, o que te destaca ali.
E aí, se a pessoa quiser se aprofundar mais, tipo, mas me conta quem é você na vida pessoal. Aí você fala, mas eu nunca começo com vida pessoal. Tipo, eu sou de Sagitário, sei lá, porque se a pessoa tem uma vibe que é muito mais direta ao ponto, você vai parecer, tipo, meio viajado. Agora, se a pessoa tem uma vibe mais quero te conhecer pessoalmente, o que você faz no seu tempo livre, ela vai te perguntar, me conta, quem é você no seu tempo livre? Aí você fala, eu adoro assistir série, eu adoro viajar, não sei o que. Então, essa é a minha estratégia. Ficou claro? Ficou. Vou usar, brincadeira, não vou usar agora, quando eu quero sair da linha tão cedo, mas é uma boa resposta, é um bom caminho a se seguir, a se trilhar, montar um storytelling aí com os pontos mais importantes de acordo com o seu perfil e de acordo com a vaga que você está ali se candidatando. Passando Isso. agora para a pergunta da Lavínia, sou estagiária. Se eu quisesse uma vaga numa empresa, por exemplo, como a Amazon, como a Google, como a Meta, uma startup, né? Quais os principais critérios para entrar em uma empresa desse porte? É muito difícil responder essa pergunta de uma maneira generalista, porque isso varia demais, primeiro, de empresa para empresa, segundo, de vaga para vaga. Então, o que eu te diria de geral é entender qual que é a cultura dessa empresa, o que ela preza. Então, posso falar pela Amazon, é uma empresa que valoriza pessoas com autonomia, pessoas que têm um senso de dono forte, enfim, N outras coisas. E aí você entende como é que você apresenta isso no seu currículo e na sua primeira entrevista. Então, vou fazer uma entrevista, quero muito entrar no Google. Lê muito bem quais são os... Porque essas são empresas que têm cultura muito forte e eles vão levar isso muito a sério. Então, lê muito bem qual que é a cultura dessas empresas, o que elas precisam, o que elas valorizam, coloca isso no seu currículo. Tipo, a Google é uma empresa que valoriza muito a diversidade. Então, como é que você coloca o papel que você teve num grupo de diversidade na sua faculdade, ou na sua pesquisa na faculdade? Então, você consegue trazer esses pontos que vão chamar a atenção de um recrutador, e aí você, na entrevista, pensa em histórias e exemplos que possam trazer isso à luz. Então, é sempre muito importante se preparar para uma entrevista, estudar a empresa e pensar nos seus exemplos para mostrar que você é a pessoa certa para estar ali. Então, acho que essa não existe uma resposta muito geral, porque varia muito. Mas, em geral, quando a gente fala de estagiários, o que a gente mais quer é pessoas que sejam muito afim de aprender, que sejam muito autônomas, tipo, eu vou atrás, eu vou aprender, eu vou falar com fulano, eu vou falar com ciclano. Então, e até conectando com a primeira pergunta lá, né, de quais são as soft skills que são importantes, acho que ter essa força de, vou atrás, vou falar, vou conversar, vou criar minha rede, criar a sua rede, é muito importante para sempre. Até hoje, a pessoa que era minha gerente quando eu era estagiária é uma pessoa que eu tenho um carinho e que eu sei que se eu falar com ela e tiver precisando de qualquer coisa, ela vai me apoiar. Então, construir a tua rede, e acho que todas as vagas que eu consegui, na maioria das vezes, foram indicação. Então, construir tua rede é importante. Então, você ter essa coragem de falar com as pessoas, de levantar a bunda ali da cadeira e perguntar, ir atrás, conhecer, aprender. Eu acho que é isso que se espera de um estagiário que está no começo da sua jornada, né? Eu acho que essa é a principal característica, muito mais do que ninguém espera que um estagiário já tenha todas as hard skills ali para a função, né? Então, acho que é um pouco disso. Sim, boa que com essa pergunta você já respondeu uma outra pergunta que a gente tinha recebido através das nossas redes, que era como a melhor forma que as pessoas podem conseguir ganhar experiência, como elas podem se colocar dentro do mercado. Então, uma boa questão é ter um network ali, abrir um LinkedIn, conhecer pessoas do local, fazer um curso da aldeia também, porque é muito importante nessa parte de transição de carreira. E agora, passando para a pergunta da Carol. O que não fazer em uma entrevista de emprego? Eu acho que essa pergunta ela é bem pertinente, muita gente também deve estar com essa vontade de saber.
Difícil essa. Deixa eu só fazer um adendo no último ponto que você trouxe sobre o que fazer. Eu acho que enquanto a gente. Eu lembro que eu passava um pouco por isso, assim, que quando eu era estagiária eu falava, putz, eu vou mandar meu currículo, é vazio, né? Não tenho o que falar, nunca trabalhei. Mas acho que o momento da faculdade é muito rico para criar essa bagagem. Então, putz, eu vou ali participar de um grupo de pesquisa, eu vou participar eita, nem lembro mais, mostrando que sou velha, do grupo de, oh meu Deus, do grupo acadêmico lá, sei lá como é que chama, mas de iniciativas dentro da faculdade que vão te dando bagagem. Isso vai te dando histórias para contar. Então, por exemplo, eu fiz uma iniciação científica que eu acho que me ajudou muito a ter uma história legal para contar. Eu fiz parte da empresa Júnior, o que me ajudou muito a ter histórias para contar. Então, acho que durante a faculdade vão encontrando aí oportunidades e sempre pensem, até hoje eu penso nisso, em todo lugar que eu tô, quais são as histórias que eu tenho para contar, e tudo sobre isso, criar cases sobre você mesmo e sobre coisas legais que você construiu para vender e mostrar suas habilidades, né? No fim, as pessoas só querem evidências de que você tem tal e tal e tal habilidade. Então, a gente tem que criar essas histórias para a gente mesmo para mostrar que a gente tem essas habilidades. Voltando para essa pergunta que vou fazer na entrevista de emprego. Sim. Difícil essa. Não é simples, não é simples. Assim, vou falar coisas que, em geral, já atrapalharam alguns candidatos na minha trajetória aí. Eu acho que não estudar nem um pouco sobre a empresa. Então, já vimos, assim, pessoas que chegam e não conseguem nem dizer exatamente o que essa empresa faz, qual que é o produto que ela oferta. E isso não é o conhecimento por si, assim, não é porque, se você vai ter tempo para aprender isso, beleza, mas é o quanto isso mostra teu interesse, a tua proatividade, você quer um emprego e não foi entender da empresa, é estranho, do mesmo jeito que você estranharia se um entrevistador entrasse numa entrevista com você e não soubesse nem seu nome, não soubesse, você fez o que mesmo? Qual é a empresa? Então, é a mesma coisa, é se preparar, é mostrar que você estudou daquela empresa, que você entende o que ela faz, do negócio. Obviamente, ninguém espera que você seja um super expert nos 250 produtos e soluções, mas que você consiga articular qualquer proposta de valor, porque aquela empresa existe. Acho que isso é super importante. Hoje em dia, no mundo de entrevistas virtuais, não ligar a câmera é muito ruim, muito, muito ruim. Porque o contato fica péssimo, né? Você precisa. Uma entrevista é um negócio pessoal, né? Humano ali. Então, ligar a câmera é importante demais. E você não deixar o recrutador conduzir. Então, eu vejo que tem muita gente que entra muito ansiosa. Tipo, eu quero muito mostrar essas coisas. E aí começa a querer conduzir e falar coisas que o recrutador às vezes não perguntou, ou falar por meia hora do seu... deixa eu contar toda a minha trajetória nos mínimos detalhes. Isso te atrapalha no final das contas. Porque o entrevistador, ele tá ali para te conduzir para coisas que são importantes para essa vaga. E se você não deixa espaço para ele fazer isso, para essa pessoa fazer isso, essa pessoa não consegue te avaliar para aquela vaga. E aí você pode acabar não passando porque ela não pegou essas evidências que de repente você tinha, mas numa ânsia ali de mostrar, você não deixou a pessoa conduzir. Então isso atrapalha muito. Então acho que ouvir o recrutador e deixar a pessoa conduzir e responder as perguntas que ela faz, porque isso também é algo tipo, a pessoa fez uma pergunta, e começa a responder outra coisa. Isso atrapalha, porque o que a pessoa que te perguntou é o que ela precisa saber para aquela vaga. Então, responda aquilo. E se você não sabe, fala que não sabe. Porque tentar dar um migué ali, inventar, também é ruim. Porque dá uma sensação, e isso é algo que pega muito, assim, né? A gente quer confiar nas pessoas que trabalham com a gente. Isso é importante. Eu preciso confiar que essa pessoa, quando ela não souber alguma coisa, ela não vai, sei lá, inventar e às vezes causar um problema. Ela vai honestamente falar, olha, eu não sei. Não sei. E tá tudo bem. Então, acho que é muito importante também ser honesto nesse sentido. Não tem, obviamente, né, que às vezes a gente tenta ali dar um somebody loves e tal, e faz parte, mas acho que você
tem um negócio que você não tem a mínima ideia e tentar articular vai ser provavelmente um tiro no pé, assim. Então, eu diria isso. E acho que a última é muito comum que as pessoas perguntem um erro que você já cometeu. Por quê? Não é para ver um defeito seu, é para ver como você sai de uma situação muito, tipo, putz, fiz um negócio aqui que foi ruim, o que você faz com isso? Porque errado todo mundo erra. O que você fez com isso? Então, com quem você falou, quem você foi atrás, como é que você resolveu isso, como é que você garantiu que isso não acontecesse mais. Agora, se alguém chega e te pergunta isso, você fala, putz, não tenho nenhuma situação, ou até as empresas que perguntam de fato, qual que você acha que é um feedback duro que você já recebeu? Que eu sou muito perfeccionista, isso não cola, isso pega mal. Então sejam honestos com as oportunidades de desenvolvimento que vocês têm e o que vocês estão fazendo para desenvolver isso. E os erros que vocês já cometeram também. Conta o erro que você cometeu e o que você fez para que não acontecesse de novo. É óbvio, né? Tipo assim, se é uma vaga para se é algo que é muito escrachado, que você acha que pode ser difícil de retomar, até entendo, tem que ter um crivo ali, mas acho que é importante contar algo que seja um erro real, assim, um negócio que aconteceu e que, putz, teve um impacto, assim. Eu lembro que na minha entrevista da Amazon me fizeram essa pergunta e eu refleti por 5 segundos ali, eu falei, eu falo isso ou não falo, porque pode queimar muito meu filme, mas eu vou falar. Eu falei exatamente tudo que eu fiz com aquilo, estou contratada, então deu certo. Mas, então, é isso, assim, esse negócio, eu vi isso essa semana, assim, de algum gerente, esse negócio de, eu sou muito perfeccionista, eu não consigo lembrar de nenhum erro. A gente sabe que é mentira, gente, sim. Todo mundo já recebeu um feedback duro, todo mundo já fez uma grande cagada, se não fez, vai fazer. Então, é mais sobre como você lida com isso, o que você faz com essas informações, do que não ter erro. Então, acho que é um pouco desses os pontos. Falando que o filme passando na cabeça nesse momento. Realmente passa uma longa trajetória ali, longa-metragem de tudo que você fez para conseguir responder, e tem que ser uma coisa ali meio rápido, mas a gente tá propício a errar, então é assumir o erro, mostrar como você resolveu, para mostrar até uma habilidade que você tem ali que talvez você não mostrou quando você foi falar sobre você mesmo, ou até mesmo alguma coisa que esperam da gente quando a gente vai fazer o processo de seleção, né? E Exato. passando agora para outra pergunta da Lavínia. Quais são as dificuldades que hoje você percebe em recrutar? Vamos, como ela mandou duas, vamos primeiro por essa e depois a gente passa para a próxima. É que eu acho que está bem conectada. Eu acho que sim, existe uma dificuldade real de encontrar pessoas qualificadas, sim. Acho que esse é o nosso maior desafio e hoje é uma das coisas que a gente mais investe, que é, putz, como é que você forma pessoas, né? Assim, como é que você facilita e cria essas pontes, porque, sim, isso é o mais difícil. Muitas vezes eu tenho muitos inscritos em vaga, mesmo assim, muita dificuldade de contratar. Então, sim, tá faltando pessoas qualificadas, e acho que isso não é só no Brasil, é na América Latina como um todo. E eu acho que tem uma dificuldade. E aí é com relação a gerentes internos, né? Assim, pessoas que muitas vezes já querem alguém pronto e não necessariamente estão flexíveis para pegar alguém que não esteja redondo 100%, mas que tem habilidades importantes e que a gente possa desenvolver. Isso facilita muito diversidade, quando você olha ou alguém que está muito fechado para só um tipo de faculdade, quando você olha para esse tipo de faculdade, a porcentagem de pessoas pretas em algumas faculdades é menor, então você está já nichando, você já está prejudicando essas pessoas a chegarem nesses mesmos lugares. Então, eu acho que internamente, assim, os gestores, obviamente, sempre querem alguém que já vai chegar performando e resolvendo um problema. Então, cabe ao recrutador, eu acho, conseguir negociar isso. Então, putz, vamos tentar, essa pessoa tem essa habilidade super legal, ela consegue se desenvolver, não faz sentido. Então, são negociações, mas sim, falta pessoas qualificadas no mercado, sim. Boa. E agora a pergunta do Gabriel. Fernanda, com a visão do RH, o que é necessário para que um candidato possa se destacar em uma entrevista? Eu até mesmo vou adicionar um adendo que a gente recebeu uma pergunta também sobre entrevistas quando se trata em grupo.
para conseguir se destacar em meio a um grupo de pessoas ali que podem até ter um currículo parecido? Em entrevistas individuais, eu acho que a comunicação é um grande destacador. Então, tem um formato que chama STAR, até sugiro muito que vocês pesquisem, que nada mais é do que um framework que você consegue estruturar a tua história. Então, é a situação que você estava, qual que era a tarefa, o que você tinha que fazer, qual que era a ação, o que você fez e o resultado. Então, fazer esse exercício de se preparar com seus principais exemplos da carreira e, obviamente, sempre conectando ali com a vaga, ter uma comunicação clara, concisa, direta ao ponto, mas profunda no que precisa ser, isso destaca muito as pessoas. Mas, obviamente, acho que já vi assim, algumas pessoas que conseguiram se vender sem a habilidade real ali, por serem muito boas comunicadoras. Então, eu até diria que um bom comunicador sem as habilidades consegue passar mais do que alguém que tem as habilidades, mas não consegue comunicar direito. Porque é uma conversa, você tem que mostrar suas evidências ali, né? Você tem que se vender. Então, essa comunicação clara e direta sem dúvidas, acho que uma das coisas que mais destaca também ali num primeiro papo. Agora, em grupo é um pouco mais difícil, porque depende muito do tipo de dinâmica. Então, se é uma dinâmica em grupo ali, eu acho que tem sempre os papéis no grupo ali, né? Eu acho que você ser uma pessoa que coloca a tua opinião, que escuta dos outros, que contribui para o grupo, é muito importante. Então, a gente sempre vê algumas pessoas que na ânsia de, putz, eu preciso muito me mostrar, vai ali atropelando todo mundo, não deixa ninguém falar, não é legal. Agora, se você só fica escondido e só concorda, também acho, você não tá mostrando nada, então também não funciona. Então, você precisa ser a pessoa que dá suas opiniões, que quando discorda, fala, olha, não acho que esse é o melhor caminho, por isso, entra numa discussão, obviamente, de uma maneira saudável, escuta o outro, participa do grupo ativamente, isso vai te destacar. Sim, se você não faz essas coisas, mas quer só escrever ou, sei lá, só apresentar, isso não vai ser o negócio que vai te destacar. Porque as pessoas observam ali e vêm, depois, putz, ó, fulano não fez nada, quis apresentar só, putz, roubou toda a liderança pra ele e não deixava ninguém falar. Então, esse intermédio entre se posicionar, colocar tua opinião e ouvir os outros, eu acho que é o melhor equilíbrio para conseguir causar uma boa impressão ali. Porque todo mundo tem o mesmo currículo, as pessoas estão ali para ver soft skills. Então, precisa mostrar isso. Sim, maravilha, resposta maravilhosa. E passando para a pergunta da Camille, que também é a mesma pergunta, o Igor Oliveira, ele tem essa mesma dúvida, que é possível mesmo alguém ser chamado pelo banco de talentos? E o Igor completa que está passando por dificuldades no momento, e o que aconselharia para se destacar quando você encaixa dentro do banco de talentos da empresa? Olha, vou dar uma resposta bem honesta, assim, eu não gosto muito de banco de talento exatamente pelo que vocês estão falando. Eu acho que cria uma expectativa nas pessoas e eu realmente, assim, pro lado dos recrutadores, eu acho que as pessoas têm que ter uma diligência muito grande para conseguir fazer isso funcionar. Porque o que acontece muitas vezes é que, a gente fez esse banco de talentos aqui, mas entra gente de tudo que é perfil. Então, eu preciso de tal vaga, deixa eu ir mais direcionado onde eu sei que tem gente. Então, eu, honestamente, não boto muita fé, não. Acho que depende muito de empresa para empresa, tá? E, obviamente, vai depender de como a empresa olha para isso. Pode ser que demore também, tem uma questão de se a pessoa está colocando um banco ali é porque ela não tem aquela vaga, então pode ser que demore a surgir vagas, principalmente agora, acho que a gente está num momento um pouco mais enxuto, então pode ser que demore mais, mas eu tenho dúvidas, assim, e assim, é muito difícil se destacar para algo que é muito generalista, né, assim,
putz, para qual posição o que você destaca ali? Putz, é difícil, acho que é sempre tentar colocar seus principais projetos e tal, mas tem que pensar que um banco, em geral, é algo que vai ser acessado por vários recrutadores de vários vieses e que o recrutador só vai olhar, às vezes, putz, eu preciso de alguém de vendas, eu filtro ali palavras-chave que tenham a ver com venda, tipo, e vou olhar para essas pessoas, eu não vou olhar o banco inteiro. Então, você tem que garantir que tenham palavras-chave ali que tenham a ver com a carreira que você quer seguir. Então, sério, acho complexo, assim. Não colocaria muito minhas esperanças ali, não. É uma questão um pouco complicada, realmente. E uma pergunta que o Ivan, a segunda pergunta que ele mandou, as redes sociais, principalmente as corporativas, tipo LinkedIn, realmente auxiliam na prospecção e obtenção de vagas? Sim, assim, o LinkedIn hoje é a minha principal ferramenta para encontrar candidatos, assim, onde as pessoas estão, né? Então, sim, auxilia. E aí, do lado dos candidatos, eu acho que a principal coisa a fazer é manter um LinkedIn atualizado. Não dá para ter só o nome do cargo sem explicar o que fez, porque, putz, o nome do cargo tem. Como é que eu vou saber, né? Tem coisas que são generalistas, tipo Sales Strategies, tá bom? O que é isso? Tipo, o que você faz realmente? Então, coloca a descrição do que você faz, coloca muito bem atualizado as suas instituições de ensino lá, tudo mais, os cursos que você fez, para as pessoas conseguirem te buscar. E assim, quanto à vaga, quanto a se candidatar à vaga, eu acho que tem empresas que sim e tem empresas que não. Então, tem empresas que sim, né, levam isso super a sério, tem empresas que você vê, a vaga tá postada há 4 meses, já tá com 300 candidaturas. Eu não botaria muita fé. Então, uma vaga nova, chegou hoje, tem mais chance de dar certo. Então, fica de olho em vagas o tempo inteiro, deixa alerta, atualiza seu LinkedIn, acho que muito também, mais do que o LinkedIn, até os sites de empregos dessas empresas, né? Acho que todo mundo tem ali as empresas que gostaria de trabalhar, ou às vezes navegando no LinkedIn fala, putz, essa empresa parece legal, vou dar uma olhada aqui o que tem, acho que fazer esse movimento também é importante, às vezes se candidatar ali direto também, dar uma olhada, putz, eu vi uma vaga na Amazon, que eu gostei. Deixa eu ver nas minhas conexões se eu conheço alguém que tá lá. Tipo, às vezes alguém que fez faculdade comigo, que trabalhou comigo, em outro momento tá lá. Essa pessoa tá lá. Oi, fulano, tudo bem? Cara, vi uma vaga aqui, achei super legal. O que você acha? Tal. Fazer esse contato de novo, fazer esse networking, porque se é uma pessoa que gostou do seu trabalho e tudo mais, ela vai te ajudar. Então, nem que seja dando informação e tudo mais, ou às vezes até indicando diretamente. Então, acho que esse é um bom caminho, sim. Maravilha. E eu vou falar uma experiência própria mesmo. Quando eu entrei na aldeia, consegui localizar a vaga, foi pelo LinkedIn, estava lá atualizando o LinkedIn, procurando vagas, e eu encontrei a minha vaga lá no LinkedIn. E também lembrando que a gente tem o nosso portal, que é o vagas.aldeia.cc, onde vocês conseguem encontrar diversas vagas das maiores e melhores empresas pelo mercado, e que muitas dessas vagas a gente direciona vocês ao LinkedIn dessas empresas, para vocês poderem conhecer mais sobre essas empresas e justamente compreender um pouco mais sobre elas para vocês poderem arrasar na hora da entrevista. Então, passando para a próxima perguntinha, a gente tem a pergunta da Kemi novamente. Fernanda, já ouvi muita gente dizendo que foto no currículo é errado, ou usar um modelo criativo mesmo. O que você acha sobre isso? É errado ou não é errado? Acho que não existe certo e errado, assim. Eu, como recrutadora, não gosto, porque eu acho que não me agrega em nada. Assim, a única coisa que você pode estar fazendo é dando margem para qualquer tipo de viés de alguma empresa. Tipo, então, eu particularmente acho que isso não agrega em nada. Eu não coloco, nunca coloquei. E acho que também ocupa espaço desnecessariamente. Então, eu não colocaria. Que mais? Além da... se existe um modelo ideal.
Não, eu acho que assim, tem alguns currículos que eles são tão cheios de, putz, as minhas habilidades de Excel num gráfico tal, que eles ocupam tanto espaço que o que é importante fica pequeno. E aí você não consegue ver. Então, óbvio, é importante, assim, você ter só um negócio, um layout feião, assim, é ruim, mas eu acho que é importante ter um layout que seja, assim, organizado e claro, assim, clean. Essa, a minha dica é clean. Acho que não existe modelo perfeito. E é exatamente a pergunta que o Felipe fez sobre o que esse modelo com foto é legal, blocos de informação, bullet points, gráficos. Assim, eu aí, é pessoal, tá? Eu não gosto dos gráficos porque eu acho que eles ocupam um espaço desnecessário. Tipo, você pode muito bem colocar advanced. E isso tudo bem. Então, eu acho que não. Eu, assim, acho que um layout é importante. De novo, um layout clean, óbvio que um currículo bem bonito e tal, ele chama atenção, mas eu vejo e falo, legal, bonito. Deixa eu ver aqui quais são as skills, mas também um currículo muito bagunçado também não gosto, que é tipo, deixa eu ver onde é que tá, quando entrou, quando foi. Então, um currículo tem que ser sempre em ordem cronológica, então começa pelo mais recente até o mais antigo, as formações em geral vão embaixo, em geral tem uma parte de um sumário ali, né, um pequeno resumo da tua trajetória, de quem é você e tal. É, e é importante, e assim, a questão dos bullets, eu acho que é importante conseguir ser um pouco mais descritivo. Tipo, só falar, eu, sei lá, era assistente comercial, ajudava no planejamento de metas, segundo bullet, apurava metas, fica muito vazio ainda. Então é importante você articular um pouco mais, assim, um parágrafinho, duas linhas que seja, putz, através, pegando dados aqui, conseguir coletar informações e compartilhar com o time para melhor tomada de decisão. Então, é importante dar uma articulada um pouquinho melhor, porque, querendo ou não, você também mostra um pouco do teu modelo mental. Então, se você só coloca ali bullets muito curtos, você fala, putz, quão profunda essa pessoa é nas coisas, ou ela só, tipo, dá esses bullets, assim. Então, acho que é importante, mas também não é colocar um negócio gigante que vai dar 5 páginas. Você tem que conseguir, assim, no máximo 2. Acho que é o ideal. Perfeito. 2, ok. O meu tem 2, porque eu tenho dificuldade de ser resumida, mas acho que é o máximo. Maravilha. E a pergunta do Aaron: como eu devo responder quando a pergunta é quais os seus pontos fracos? Acho que depende de quais são os seus pontos fracos, assim. Acho que você tem que tem que fazer um exercício aí de autorreflexão e de coisas que você acha que você pode, ou até se você já teve outros empregos ali, qual foi o feedback que você recebeu de uma vez, ou uma vez, que você acha que faz sentido, que você levou aí para a tua trajetória. Você tem que fazer um exercício de introspecção e entender. E aí sempre falar, putz, acho que essa é uma das grandes oportunidades que eu tenho, sei lá, conseguir olhar para as coisas de uma maneira um pouco mais estratégica, conseguir conectar um pouco mais os pontos. Eu recebi esse feedback, notei que isso estava sendo um ponto, então estou com uma mentora que está me ajudando a olhar para isso, então a gente faz alguns exercícios e desde então, putz, eu tenho esse ganho, então eu fiz isso, nesse projeto eu consegui, eu liderei o projeto, então eu consegui conectar iniciativas diferentes e colocar isso dentro de um mesmo bolo. Então, assim, fala o que você tem, mas fala o que você está fazendo e se você já teve alguma evidência de alguma melhora dessa oportunidade. Maravilha. E como nosso tempo já está acabando, vou te fazer mais uma pergunta que podem ser dicas, que na verdade quais as melhores perguntas que o entrevistador pode fazer, ou desculpa, quais são as melhores perguntas que o entrevistado pode fazer ao recrutador? Para ele conhecer melhor sobre a vaga, ou sobre a forma de atuação, quais que você acha que são as perguntas que o recrutador ele olha para a pessoa de uma forma diferente e fala, pô, essa pessoa aqui, eu acho que faz necessário ela estar aqui com a gente.
Boa. Eu acho que eu particularmente, como candidata e também como recrutadora, eu gosto muito de perguntar para a pessoa por que ela escolheu estar lá. Acho que tem dois pontos disso. Como é trabalhar aí, ou quais são os principais, se você está falando com alguém que está nessa sua mesma área. Então, estou participando de um processo ali para ser recrutadora e estou falando com uma recrutadora. Qual que você acha que é o principal desafio de recrutamento na empresa? E isso é porque acho que é importante a gente saber mesmo o que nos espera. Porque é legal, recrutar a gente sabe qual que é o desafio inerente, que é achar candidato. Mas cada empresa tem um dinamismo. Putz, aqui os gerentes, eles não estão nem aí com o recrutamento. Você tem que criar uma relação muito forte com eles, porque é muito difícil. Não, aqui eles querem fazer e fica uma briga. Então, você tem que entender um pouco de qualquer atmosfera da empresa. Então, qual que é o desafio do time de vendas aí? Qual que você acha que é o principal desafio? Qual que você acha que é o principal desafio do time de conteúdo nessa empresa? Como é trabalhar? Por que você gosta de trabalhar aí? Por que você escolheu estar aí? Acho que são empresas que são perguntas que eu sempre vejo que as pessoas gostam de responder e que às vezes dão insumos muito verdadeiros pra gente também. Então, quando eu estava no processo da Amazon, eu fiz a mesma pergunta para 5 pessoas, que foi por que você escolheu estar aí? O que é legal da cultura da Amazon? Porque eu queria ter muita certeza que era uma cultura boa. Então, eu fiz essa mesma pergunta para 5 pessoas. E entender mais sobre o escopo. E aí, você que tem que avaliar o que você já entendeu, o que você não entendeu, o que você tem de dúvidas. Então, como é a primeira experiência, eu acho que é um pouco mais difícil, e aí é uma pergunta mais generalista, né? Queria entender um pouco mais qual que é o dia a dia, o que vai ser esperado dessa pessoa no dia a dia, ou quando você já tem um pouco mais de bagagem, entender as coisas que, em geral, você sabe que são importantes para você. Então, qual que é a relação que os recrutadores têm, em geral, com os gerentes? Qual que é o processo? Assim, qual que é a ferramenta que vocês usam? Qual que é sei lá, que mais? Acho que coisas que sejam muito atreladas à vaga e ao dia a dia e as coisas que você sabe que são importantes para você naquele escopo. Tipo, eu tô nessa empresa e eu tô sofrendo muito com a ferramenta, eu tô achando péssima, ou a empresa é muito desorganizada, não tem processo direito. Então, me conta um pouco melhor como é que é o processo. Tem algum processo de formação de entrevistadores? Então, você consegue ir validando um pouco mais do escopo e se aprofundando um pouco mais nisso. Em geral, os entrevistadores gostam muito de pessoas que fazem perguntas, porque acho que isso mostra um pouco do interesse, da cabeça da pessoa, né? Sim, com certeza. E com isso, Fernanda, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Nosso tempinho aí já está acabando, nossa live prometia ser 1 hora, a gente então vai encerrar nesse tempo. Mas lembrando, pessoal, que vocês vão poder assistir essa live a qualquer momento, que ela vai ficar disponibilizada dentro do nosso perfil do YouTube. Então vocês podem assistir, rever as dicas que a Fernanda trouxe. Também a gente transforma esse conteúdo que foi ministrado aqui para as nossas redes sociais. E claro, Fernanda, tem algo que você queira compartilhar com os nossos alunos, com as pessoas que estão aqui te assistindo? Mais alguma dica, algum ponto assim crucial? Acho que é uma coisa que eu falei milhões de vezes e que eu acho que é muito importante, que é estudar sobre a empresa e se preparar para essa entrevista. Usa o estar, é muito legal, pesquisem sobre isso depois, a maneira como você conta seus casos, pensa nos seus principais casos, você não precisa só ter bagagem profissional, pensa nas suas principais histórias que mostram quem você é, o que você acha que você tem de maiores qualidades, e se prepara para essa entrevista, estuda sobre essa empresa e também faça perguntas para entender se esse é o lugar que você quer estar. Porque estar num lugar que não tem nada a ver com a maneira como você opera é muito dolorido também. Então, acho que é importante usar o tempo de entrevista para você também tomar uma decisão. E os recrutadores sabem disso. Então, eles também estão ali para te vender aquilo e te fazer entender que esse é um lugar legal. Então, entendam que agora acho que é muito mais uma relação mútua. E, enfim, fiquem à vontade também para me mandar mensagem no LinkedIn, se tiver alguma dúvida que a gente não conseguiu cobrir, que vocês gostariam muito de saber, eu tô por lá, foi assim que a gente se conheceu aqui, estou aqui hoje, então fiquem à vontade para me escrever também, foi um super prazer poder ajudar, espero ter ajudado, e desejo sucesso aí para todo mundo nas buscas. Maravilha, Fernanda, que respostas incríveis, com certeza vai agregar e muito
de todo mundo que estava aqui participando. Então, agradecendo vocês por estarem aqui. Fernanda, mais uma vez, muito obrigado por você ter participado, topado, dar dicas, conselhos, insights para as pessoas que estão aqui. Acredito que o tempo foi curto, então pode ser que a gente te chame novamente para você estar aqui. A gente espera que você tope participar, hein? Topo. Já vou deixar em vídeo gravado, topo uma segunda se preciso for. Contem comigo. E super obrigado pelo convite.